Questão 73 da FUVEST. Então, a questão começa assim. Uma definição possível de equilíbrio mecânico estável é a seguinte. Se um corpo está em uma posição de equilíbrio mecânico, ao sofrer pequenos deslocamentos em torno dessa posição, sua tendência por retornar à posição inicial ou posição original de equilíbrio, dizemos que o equilíbrio ele é estável. Equilíbrio estável. As imagens a seguir mostram uma colher em diferentes situações de equilíbrio mecânico em cima de uma xícara. Tá? Então essas são as situações. Você tem a figura 1, já tem a colher em cima da xícara, ela pode oscilar nesse sentido. A figura 2, ela pode oscilar nesse sentido. Uma está virada para cima e a outra está virada para baixo, para a gente ter uma noção. Aqui ela está apoiada na asa da xícara, né? Então você tem esse ponto aqui que é o ponto de apoio, e ela pode oscilar nesse sentido. E a imagem 4, ela está apoiada nesse ponto e ela pode oscilar nesse sentido. Então vamos fazer o seguinte, vamos analisar as 4 imagens e procurar qual das imagens mostram uma situação que tem equilíbrio estável. Vou até destacar isso aqui. Eu quero uma situação com equilíbrio estável. Então, equilíbrio estável. Pequenas oscilações em torno do ponto de equilíbrio. O sistema é capaz de retornar à posição original. Tá? Então a gente vai analisar isso. Mas antes de começar isso, eu vou retomar um pouco do conteúdo para que você possa ter uma noção a respeito do como analisar esse tipo de situação. Então, uma forma eficiente de analisar esse tipo de problema é por meio do centro de massa, né, e a energia potencial gravitacional. Então, 2 conceitos importantes para entender se o sistema está em equilíbrio estável ou instável. Temos o seguinte, eu tenho que o centro de massa do corpo, ele sobe e o sistema ele retorna à posição. Se ele retornar à posição inicial, eu tenho um equilíbrio que ele é estável. Se o centro de massa desce, o sistema se afasta da posição inicial, eu tenho um equilíbrio que ele é instável. Então, decore isso. O sistema está subindo, então a posição retorna o sistema ele retorna à posição inicial, eu sei que eu estou no equilíbrio estável. Se o centro de massa ele desce e o sistema ele se afasta da posição inicial, eu tenho um equilíbrio instável. E no caso em que o centro de massa não se altera, o equilíbrio é indiferente. É uma situação possível. Então, analisando a figura aqui, eu tenho essa primeira figura. Se você observar, você pode pensar que o centro de massa está localizado aproximadamente nessa situação aqui. O que eu tenho? O centro de massa está se movendo nesse sentido, mas ele está subindo ou ele está descendo nesse caso? Você percebe que ele está descendo nesse caso. Está descendo. Né? Se ele se desloca nesse sentido aqui, né? A colher se desloca nesse sentido, né? Na horizontal, você percebe que o centro de massa ele desce. Vou fazer com uma cor diferente, talvez fique. Então o centro de massa ele desce. E nesse caso aqui, eu tenho o centro de massa aproximadamente nesse ponto aqui. Se a colher oscila na horizontal, nesse caso aqui, o centro de massa ele sobe. Então, se o centro de massa ele sobe, equilíbrio estável. Né? Equilíbrio estável. E aqui, instável. Como acabamos de observar. Então, eu tenho 2 figuras. Então, A1 é instável. A2 é estável. Você pode até já olhar as alternativas. Como a 1 está errada, você já vai riscando. 1 está errada, 1 está errada. Qual que não tem A2?
A 3 não tem a 2, tem a, agora você ficou com a B ou a E. Então vamos analisar essa situação aqui. Nesse caso aqui, ó, o centro de massa ele está subindo, né? Na verdade, assim, na hora que ele, se isso aqui está oscilando nesse sentido, ele pode nem subir. Na verdade, nesse caso nem sobe, né? Que ele pode descer aqui, né? O centro de massa, a maior probabilidade é ele descer aqui nesse caso, se ele está oscilando assim. Então, o que você pode perceber é que essa situação aqui é o caso em que quando o sistema ele sobe, não, na verdade, ele está subindo nesse caso, né? Ele está subindo, nesse caso ele está subindo. Se ele está subindo, quer dizer que o equilíbrio é estável. É exatamente isso. Na verdade, ele não está descendo, não. Se ele desce aqui, se esse lado da colher desce, esse lado sobe, é verdade. Então, aqui, ó, você pode perceber que ele está subindo. Se ele está subindo, quer dizer que isso aqui é equilíbrio estável. Agora, olha esse caso aqui, ó. Ele está oscilando aqui, ó, nesse sentido. O centro de massa está aproximadamente aqui. O centro de massa ele está descendo, né? Se o centro de massa está descendo, essa situação é o caso em que eu tenho onde o equilíbrio é instável, que ele está descendo. Então, nesse caso aqui, eu tenho um equilíbrio instável. Então, acabamos de concluir a questão. Então, se A2 é A2, A4 não é, então temos que a resposta é a alternativa E. Bem simples essa questão, né? Era só você analisar o ponto onde está localizado o centro de massa.